Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 espíritos, e a doutrina dos 7 espíritos de Deus são os 9 mandamentos. Então Jesus, ele é os 10 mandamentos. Aí quando você junta os 7 espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. E Jesus, Deus, vinha prometendo que Jesus sacrificaria na cruz para nos salvar. E quando Jesus sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade. E o número da fidelidade é o número 5, que é simbolizado pelo cachorro. Por isso que Jesus é chamado o novilho do sacrifício. Ele é o 16, que é o leão. Quando ele provou a sua fidelidade, que ele morreu na cruz, o número 5, 16 com 5 dá 21. É isso que você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque 21 é o número do novilho do sacrifício. Ali Jesus incorporou o cordeiro, que é o número 7, incorporou a serpente, que é o número 9, dá 16, e incorporou o cachorro, que é o número 5, que é a fidelidade, que deu 21 e formou o novilho do sacrifício. Esse é Jesus. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Juízes, capítulo 7, porque os 7 são os 7 Espíritos de Deus falando. O 5 está falando da fidelidade. E está escrito assim, ó. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se baixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo abaixou-se de joelho a beber água. Agora o versículo 7, que é o 7 Espírito de Deus falando para nós, ó. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retire cada um para o seu lugar. Então Deus escolheu os fiéis, e através do fiel ele deu fidelidade. Agora Jesus, ele é fiel. Agora eu vou ler com os irmãos Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16, capítulo 5, porque aqui é Jesus que está falando. Mateus capítulo 5 é Jesus, o fiel, que está falando. E número 16, por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. 16 é o número do leão. Mateus capítulo 5, versículo 16. O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, falando para nós, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Entendeu? A vossa luz, Jesus fala para a nossa luz brilhar diante dos homens. Qual que é a luz, irmão? A luz é o seguinte, você aceitou Jesus, está seguindo Jesus, você vai obedecer os mandamentos, você vai andar nos mandamentos e a turma vai ver o seu fruto, a sua luz e vão entender que de fato você é cristão. Que é pelos frutos que conhece. Quem luta para obedecer os mandamentos, você conhece que ele é fiel. Quem não luta e fica fazendo um monte de atrapalhada por aí, você sabe que ele é do diabo, porque só existe 2 caminhos, irmão. Portanto, orar e vigiar, irmão. O negócio é muito sério. Que custará uma vida eterna no inferno se você desobedecer. Agora, se você for fiel aos mandamentos, você viverá eternamente no paraíso. Bom dia, a paz do Senhor.